Olá, muito bem-vinda a mais uma leitura de Escolha Intuitiva. Aqui no canal Ana Encanto, eu sou a Ana. E nesse vídeo eu quero te ajudar a entender qual o seu próximo passo. Qual a melhor ação, atitude, o que você deve fazer a seguir. Você pode pensar numa situação específica e aí adaptar a mensagem, né, dependendo do que saia, para essa questão. Ou você pode deixar vir a mensagem que você precisa ouvir para ela falar sobre uma área, uma questão, alguma coisa que possa estar acontecendo na sua vida nesse momento, na hora que você chega aqui para assistir o vídeo. Então eu vou te mostrar as opções e aí você faz a sua escolha com calma. Se precisar, pausa o vídeo. Primeira opção, eu vou usar a Florita. E como segunda opção, eu vou usar o quartzo rosa. Escolha aquela que te chama mais a atenção, a que você prefere, não sei. Eu tenho como primeira opção uma pedra verde, segunda uma pedra rosa. As duas se conectam ao chakra cardíaco, podem ser usadas nesse centro de força, que é aquele que te ajuda a direcionar. É a força da direção. Vou iniciar com o grupo 1, a Florita. E vamos ver então aqui, começar com esse oráculo. Para tentar te ajudar a entender então qual é o seu próximo passo, qual pode ser, qual deve ser o seu próximo passo. Você é do grupo 1. Já aproveita e se inscreve no canal. E depois me conta aqui nos comentários se o vídeo te ajudou, o que ele te trouxe de positivo. Determinação. Determinação, primeira carta. Tranquilidade. E tímido amor. Aqui ia saindo múltiplos amores. E eu não vou considerar necessariamente essa carta aqui do fundo, mas ela vem muito a calhar aqui. Porque quando a gente tem aqui uma carta que fala sobre determinação, e eu acabei de falar no início, na abertura, né, no momento da escolha, se você não chegou até esse ponto em que eu falei essa frase, eu disse que as duas pedras que eu trouxe, tanto a Florita, que é uma pedra verde, que auxilia nos processos mentais, né, inclusive nos desdobramentos também, mas as duas, a verde e a rosa, que é a segunda opção, as duas são pedras usadas no chakra cardíaco, que é um centro exatamente de determinação, de direção, é a nossa bússola interior. Então aqui, quando vem múltiplos amores no fundo, tímido amor aqui, e essa determinação, a gente está falando sobre um momento de você filtrar dentre tantas opções. Agir, não agir, ir para um lado, ir para um outro, ouvir todo mundo, não ouvir ninguém. Entre tantas possibilidades, é você buscar, em primeiro lugar, aquela que faz mais o próximo passo, a ação, a atitude ou a postura que te traz mais tranquilidade, mais calma, que não gera ansiedade, mas de qualquer jeito, que está alinhado com a sua real intenção, com o seu propósito nessa situação. Por que eu estou falando isso? A princípio parece uma mensagem muito abstrata, mas aqui me ocorre uma coisa que eu volta e meia falo nas mensagens, nas leituras. Nas situações em que parece que o melhor a ser feito é agir pela razão, pela lógica, pelo que parece ser o certo, no sentido de todo mundo está fazendo desse jeito, então eu vou fazer também, porque deve ser o certo, já que todo mundo está fazendo. Ou fulano disse que eu devia fazer tal coisa, então eu vou fazer porque fulano sabe das coisas. E aí você está fazendo pelo outro, pela ideia do outro, mas não necessariamente você está filtrando aquilo, passando pelo seu coração, como eu disse,
para entender se aquilo faz sentido para você, se aquilo é realmente o que você deseja fazer naquele momento. Às vezes, você sente, por exemplo, que você não tem que fazer nada, que você tem que esperar a situação tranquilizar, acalmar, abrandar, alguém te trazer alguma nova informação, você tem que esperar alguma coisa. Você sente lá no fundo que esse é o melhor. A melhor atitude é não agir. Mas tem uma cobrança, tem uma vozinha de uma figura invisível falando que você precisa fazer, que você tem que fazer, que você tem que fazer alguma coisa, seja lá o que for, você tem que fazer, sabe, aquela cobrança? E aí você acaba fazendo alguma coisa, qualquer coisa, que não te leva a nada. Que ou dá errado, ou não te dá um resultado, e aí você se frustra porque fica naquele momento, naquele estado de poxa, mas eu tô tentando e não tô conseguindo? Por quê? Só que, na verdade, lá dentro você sabia que não era o momento de fazer aquilo. Mas você fez. Porque é melhor do que nada. Às vezes é melhor nada. Tô dando um exemplo, tá? Não é necessariamente isso aqui, não. É só para que você entenda que, na verdade, não é tão abstrato assim o que eu tô falando. É uma mensagem direcionada, só que você precisa sentir. Você sente que nessa situação que você pensou, que você mentalizou, ou nesse momento da sua vida, é o momento de agir? Ou é o momento de você se preparar, de você observar, se distanciar? Você sabe, aqui é muito isso, você sabe o que você tem que fazer. Talvez você não confie que é a melhor atitude, mas você sabe. Então, por isso a gente fala aqui da tranquilidade. O que te causa, te coloca, o que de todas as possibilidades que você tem para fazer não gera, não contribui, não alimenta ansiedade. Pelo contrário, te coloca no estado de paz interior. Esse é o principal aqui. Às vezes, como eu disse, é não fazer nada. Às vezes, é encerrar o assunto, é se retirar da situação. Isso é o que vai mais te trazer paz de espírito. Então, essa é a melhor atitude a ser tomada. Quando vem essa carta time do amor, a gente não está falando de relacionamento, a gente não está falando de nada disso. A gente está falando sobre aquilo que está dentro do seu coração, mas que talvez você não ouça, você não dê voz a isso. Então, é o momento de você dar voz ao que você realmente sente, às suas intuições. É o momento disso. E aí, quando vem a determinação, como primeira carta, é a atitude mais direta que você deveria tomar nesse momento. É bancar as suas decisões, honrar as suas escolhas, fazer aquilo que você sente que deve fazer e não dar ouvidos aos outros, entende? Mas é o momento de agir, sim, nesse sentido. Como eu disse, pode ser não fazer nada, mas o não fazer nada, o não agir, também é uma ação. É a escolha. É a escolha que você faz de não fazer nada. Eu escolho me distanciar para observar, entende? Então isso também é atitude. E eu vou te dizer que, na verdade, isso é uma forma diferente de ver essa situação também. Entender que falta de atitude também é atitude. Para quem for, essa mensagem isso vai fazer sentido. Vou pegar mais cartas aqui agora com o tarô pra gente entender, então. Complementar isso, talvez entender até de que a gente tá falando, né? Vamos ver se vem. O que mais? Qual é seu próximo passo? Saíram duas aqui, a força e o sol. E o 6 de ouros. Quando eu acabei de dizer sobre muitas vezes, é importante a gente se distanciar para observar a figura que vem aqui nessa carta, esse lado, né, que saiu foi exatamente essa figura, essa pessoa observando. Ela tá olhando de cima, do alto, ela tá olhando uma situação distante. Ela se distanciou para conseguir enxergar o todo. Seu próximo passo, seja lá o que for a questão, é enxergar, ter uma visão macro, buscar uma visão macro. Isso pode significar para algumas pessoas você
parar um pouco para avaliar a situação como um todo. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente está falando, por exemplo, de trabalho, sua carreira. Qual o seu próximo passo na sua carreira? Você tem que descobrir aqui primeiro onde você quer chegar com essa carreira. Qual é o que representa o sucesso profissional para você? Onde você quer estar no longo prazo? Você olha o todo, você vê se você está na carreira certa, naquilo que faz sentido para você. Se você não está insistindo em algo que não te diz nada mais, seu coração te diz há muito tempo, por exemplo, né? Há muito tempo que você deveria estar fazendo outra coisa, que o seu lugar é outro, seja um outro lugar mesmo, profissionalmente falando, seja uma outra profissão, né? Pode ser. Mas você não segue isso, você não dá brecha, você não abre espaço para isso te contar mais. O que mais isso tem para te dizer sobre você? Então aqui, olhar de cima, se distanciar, é você tentar identificar que caminho é esse que você está traçando para você e que você está trilhando também, você já está nele. Para outras pessoas é entender assim, eu não sei o que eu faço, eu não tenho como sair do lugar, tô presa, tô totalmente estagnada aqui. Então é você se distanciar, olhar a questão, o problema, a situação de um jeito que você consiga se retirar do meio do turbilhão, se colocar distante para enxergar, é isso aqui que está acontecendo. Quais são as alternativas? Como que eu poderia, se eu soubesse, isso ajuda muitas vezes, se eu soubesse como resolver, o que eu faria? Se faz essa pergunta, você consegue enxergar igual um tabuleiro mesmo, igual essa figura aqui, como se fosse um tabuleiro, um jogo na sua frente, e aí você pode ter um insight. A gente tem aqui a carta do sol, a carta da consciência, do sucesso sim, mas da consciência também. Insights, uma ideia que te vem, que te brota, é aquele momento ahá, sabe? Ahá, agora eu sei sair dessa situação. E aí sim você tem o mapa nas suas mãos para agir, para você descobrir qual é o seu melhor próximo passo. Se é para frente, se é para o lado, se é retroceder, sair para trás. O próximo passo aqui é entender, é compreender. É essa busca da compreensão do todo, do que está rolando, o que é isso que está te acontecendo, que situação é essa. Falar com as mãos, né? O que é isso para que você entenda como que você contorna, resolve, supera. É isso. E interessante aqui a gente tem a determinação com a força, uma junto da outra. Uma reforçando a outra, né? É assim, não é... Uma outra mensagem que vem aqui é, não é o momento de você duvidar, de você amolecer, sabe? É o momento de você confiar, trazer essa força, reconhecer esse poder que você tem de fazer o que você bem entender com a sua vida. Eu sei como eu saio dessa situação, eu sei resolver isso, eu sou capaz. Eu posso não saber ainda todos os passos, mas eu sei que eu vou conseguir. E nisso você consegue enxergar esse próximo passo. Para muitas, por que eu tô falando isso? Porque eu sinto que para muitas pessoas aqui é um grande lugar muito escuro, sabe? Aquela situação que você não consegue enxergar um palmo à sua frente, você não sabe sair do lugar. O que a leitura está te dizendo é, você sabe sim, você tem tudo que você precisa para sair desse lugar. Você não precisa necessariamente ter o mapa completo, saber todos os passos, até alcançar o que você quer. Mas o próximo passo você sabe dar. Você tem as ferramentas, o conhecimento, a força necessária para dar esse próximo passo. Então, é o momento de dar ele. Não é o momento de esperar. Mesmo que, como eu disse antes, o próximo passo seja retroceder, seja ir para trás, seja se retirar, seja encerrar o assunto,
seja até não fazer nada. Mas é um não fazer nada consciente de que é isso que você tem que fazer. Não é um não fazer nada porque, meu Deus, eu não sei. Quero sair correndo, fugir para as montanhas. Não é isso. Medo, fuga, aqui nessa leitura não tem espaço. Esse não é o momento de ter medo, de questionar, de duvidar. Já falei isso antes. Esse é o momento de ter confiança, de ter certeza, de querer e de agir. Eu acredito que isso vai fazer sentido. Eu acredito, na real, que essa é uma mensagem apenas de incentivo. Eu não trouxe aqui uma resposta. E nem esperava trazer, na verdade. Porque diferentes situações precisam de diferentes respostas, né? Se você quiser uma leitura específica para a sua questão, meu contato vai ficar aqui embaixo. Aqui eu estou trazendo uma ideia, por exemplo, de, às vezes, realmente é um momento de você não fazer nada. Que eu não acredito. Só ser, né, como eu disse, é exatamente isso que você já sente. Mas isso também é agir. Isso também é atitude. Então, o que essa leitura fala, no final das contas, é um grande incentivo para você tomar uma atitude, você fazer alguma coisa em relação a essa situação. Essa ia virando a carta do diabo. E o rei de espadas, usar a lógica, a razão, todas as suas ferramentas, não só mentalmente falando, mas todas as suas ferramentas que você já tem à sua disposição. Usar seu mental a seu favor, parar de se sabotar. Volta e meia eu falo isso. Limpar da sua vista, né, da sua frente, tirar as limitações, parar de enxergar a limitação, os obstáculos e entender quais são as ferramentas que você tem, quais são as habilidades que você tem, que você consegue usar elas a seu favor. Aqui é usar toda a sua capacidade, todo o seu potencial a seu favor. Repito, medo e dúvida e incerteza aqui não tem espaço. Aqui é o contrário disso. É assim que você se usa a seu favor, né? Usa essa sua capacidade a seu favor. E com o diabo, só reforçando. Na verdade, aqui ele me vem... É uma imagem aqui um tanto até complexa. Porque o diabo, ele aparece muitas vezes como uma grande tentação. A tentação que desvirtua do caminho. É tentador, muitas vezes, você seguir a manada. Você seguir a ideia de alguém que está te dizendo porque é mais fácil pensar com a cabeça do outro. Porque é mais fácil, se der errado, você colocar na conta do outro. Deu errado porque fulano mandou eu fazer isso, aí eu fiz e quebrei a cara. Você tira a responsabilidade das suas mãos. Eu não estou dizendo que está errado, todo mundo faz isso. Mas você precisa ter consciência de que você está agindo desse jeito. Você está terceirizando a responsabilidade da sua vida. Então aqui o diabo chega falando que as tentações elas vão chegar para você, elas vão cruzar o seu caminho. Mas você precisa estar atento a elas. Você precisa identificar e chamar a sua responsabilidade para você. É você agindo por você, bancando as suas ideias, seus desejos. É você honrando as suas escolhas e agindo por você. Mesmo que dê errado. Não tem o menor problema. Eu sempre falo isso em leituras desse tipo. Erro não existe. Existe resposta, feedback. Você viu que aquela não foi a melhor atitude, então, bom, vou fazer diferente. Menos uma, você elimina uma possibilidade. Aqui eu não vou mais, nessa porta eu não vou mais, eu vou na outra. Eu vou agir de outro jeito, eu vou fazer outra coisa, eu vou falar com outra pessoa. Mas é você tomando consciência dos seus erros e acertos por si, por você. Não tem outra alternativa aqui. Aqui nessa situação não dá para você pensar com a cabeça de outra pessoa. Não dá para você seguir o plano de outra pessoa. Não dá para você seguir a manada.
Não dá pra você fazer o que todo mundo faz porque vai dar certo pra você. Aqui não tem essa. A não ser que você realmente acredite plenamente de todo o seu coração, com todas as células do seu corpo, que essa é a melhor coisa a se fazer. Aí sim. Mas se não, se você sente que, bom, eu vou fazer só porque parece que é o certo, mas na verdade não tenho muita certeza assim, essa é a resposta. Não é pra ir por esse caminho. Não é pra fazer desse jeito. Esse é o ponto. Essa leitura tá aqui apenas para te lembrar isso. Apenas para te lembrar que você não pode, nesse momento, nessa questão, nessa situação, seguir o bando. Você tem que seguir o teu coração. Porque, como eu sempre digo, nem todo mundo gosta de ouvir isso, mas você sabe qual é a resposta, você sabe qual é o caminho, você sabe qual é a melhor atitude. Você tem que bancar ela. A leitura só tá aqui pra te lembrar isso. Enfim, se você vai ficar por aqui, eu vou deixar uma outra leitura do canal. Quem sabe ela não complementa essa aqui e pode te ajudar. E é isso. Espero você no próximo vídeo. Grupo 2. A gente vai pra sua leitura para descobrir qual é o seu próximo passo. Vou deixar a pedra aqui. E começar com esse oráculo aqui. Então, grupo 2, qual o seu próximo passo nessa situação ou na vida, né? Vamos ver. A malícia. A intuição e ociosidade. Seu próximo passo, grupo 2. Tenho 3 pontos aqui para falar. Não necessariamente eles se conectam, com certeza eles se conectam, mas eu quero falar de cada carta separado. Eu não vou necessariamente ligar numa historinha única. A primeira coisa, na verdade essas 2 cartas eu até consigo conectar, mas enfim, a primeira coisa é intuição. Seguir realmente a sua intuição. Nessa questão, nessa situação, que você vem sentindo que é a melhor atitude, você tá certa. Não tenha dúvida. Não questione a sua intuição nessa situação. Essa é uma primeira mensagem. Segunda coisa. A malícia, ela me fala aqui, falei que eu não ia juntar todas, né, mas vou conseguir juntar sim, óbvio. A malícia com a ociosidade, obviamente com isso que eu acabei de falar da intuição, você provavelmente já sabe o que é furada, o que é o melhor caminho, qual a atitude, o que fazer, quando fazer, com quem falar, você sabe. Essa carta traz isso, você já sabe. Mas a malícia com a ociosidade, elas duas trazem uma energia de, antes de fazer qualquer coisa, avalia bem a situação. Se a gente está falando, por exemplo, de uma pessoa, porque não é só para isso, mas enfim, como vem aqui a malícia, a gente pode estar falando aqui, se você trouxe uma questão que envolve outras pessoas ou uma outra pessoa, a malícia fala para você observar antes de fazer qualquer coisa, observa as atitudes dessa outra pessoa, observa o que ela diz nas entrelinhas, não o que ela fala, mas o que ela mostra. Vai percebendo as sutilezas, os detalhes. Antes de tomar qualquer atitude, você precisa saber identificar muito bem o terreno que você está pisando, o caminho, as circunstâncias, as pessoas. Tem isso aqui. De você antes de qualquer coisa. Por isso que eu ia falar que são 3 pontos diferentes, só que na verdade não são. Porque a ociosidade, a mensagem que me veio de cara quando eu olhei para essa carta foi: talvez não seja o melhor momento de agir, de fazer nada. O seu próximo passo não é dar passo nenhum, é entre aspas. Dar passo no sentido de tomar uma atitude, falar com alguém, fazer alguma coisa, sabe? Aquela coisa de eu quero um emprego novo.
Qual o próximo passo? Manda o currículo. Já mandei, então o próximo passo é esperar. Espera o contato, mas não espera esperando. Espera mandando para outros lugares. Não coloca todas as suas fichas nesse único lugar. Abre o seu leque de opção. Manda para todos os lugares que aparecerem. O que te chamar, você vê se é bom. Aí você depois vai avaliando. Mas, sabe, é isso. Às vezes tem um passo concreto realmente a ser dado. Aqui nessa situação, seja o que você pensou, seja a sua vida nesse momento de modo geral, essa carta da ociosidade traz uma necessidade de pausa. Antes de qualquer coisa, espera um pouquinho. Observa melhor essa situação. Você precisa de mais informações. Por isso que vem essa malícia. Então, por isso que eu consigo conectar de fato, né? Disse que não, mas eu consigo realmente conectar as 3 cartas. É essa malícia com essa intuição que vai te trazer essa percepção sutil de qual a melhor atitude na sequência. Mas o próximo passo em si é essa avaliação, observação, percepção. É isso. E provavelmente você já estava intuindo isso. Vamos ver o que mais eu posso te falar sobre essa situação. Qual o seu próximo passo, né? Sobre esse próximo passo que sai aqui. O Sol. Ih, saíram 2 aqui. Vamos lá. Acho que essa saiu assim. Rainha de espadas. Com o Ás de copas. O Hierofante e o Sol. Antes de ver que essa carta estava por baixo, né, desse Ás de copas por baixo dessa rainha, a frase que me veio, que aí não deu tempo de falar, mas a frase que me veio é: a gente tem 2 figuras aqui sentadas, mas a gente tem 5 figuras sentadas. É um momento de pausa. É só um reforço da mensagem. De espera um pouquinho. Não levanta e anda agora. O Hierofante, ele traz uma energia de adquirir conhecimento. É necessário, antes de qualquer coisa, adquirir conhecimento. Se a gente está falando de questões profissionais, por exemplo, a gente aqui tem uma necessidade de instrumentalizar, buscar conhecimento, ampliar o seu conhecimento sobre o assunto que te interessa, sobre a sua área, enfim. Ele traz isso. Uma outra coisa que me vem aqui é que eu posso estar falando sobre, né, para alguém que tá com uma situação aí, o tema que trouxe, né, que envolve algum tipo de contrato. Falei, por exemplo, de trabalho, mas pode não ser só contrato, pode ser uma questão de relacionamento, por exemplo, familiar, até, por exemplo, heranças, né, que envolvem muitas vezes contratos, envolve questões jurídicas, até essa coisa mais formal. Então, aqui, de qualquer jeito, contratos é o que me vem mais forte. E tudo que eu falei antes vale para essa situação. Principalmente se envolver contratos, coisas formais, situações profissionais. Você precisa... O seu próximo passo, o melhor próximo passo a ser dado é se instrumentalizar. Seja através dessa percepção intuitiva sutil, seja através de conhecimento técnico, prático, teórico, concreto, né? Conhecimento realmente, buscar livro, buscar curso, buscar formação. É sentar para estudar aqui, nesse caso, né? Se a gente for levar para um lugar bem prático. Esse é o melhor passo. E isso vale para toda e qualquer situação profissional que você tenha, que você possa ter trazido para cá. Por quê? Muitas vezes a gente acha que voltar a estudar ou então tirar um tempo para estudar, né,
separar um tempo ali na semana ou no dia para estudar, pode ser a gente não tem tempo, ou é uma perda de tempo, eu vou estar perdendo tempo que eu poderia estar trabalhando, agindo. E na verdade parece, mas não é, pelo contrário, isso aqui só te ajuda a alcançar o que você quer. Então esse é o melhor próximo passo, sentar e estudar nesse caso. Voltando agora aqui, né, falando isso se conecta também com a carta do Sol que eu trouxe aqui, porque o Sol, ele representa, por si só, o Sol é uma carta que representa a consciência, a luz da consciência. Saiu aqui para você esse lado da carta do Sol. A gente tem aqui um muro ali na frente. Me leva muito para levar, me faz muito levar para esse lugar simbólico dos obstáculos no caminho, quase que literalmente a expansão da consciência, quando a gente supera um limite interno de eu antes não fazia ideia disso, agora eu sei, agora eu tenho esse conhecimento, agora eu tenho essa informação e isso muda tudo. É um conhecimento aqui que vai mudar tudo, que vem desse hierofante, como falei antes, pode ser teórico, pode ser essa percepção que eu estava falando antes, mas é algo que vai transformar a sua visão sobre a situação. Por isso, para você desse grupo aqui, esse próximo passo é parar para observar, para que você entenda, para que você enxergue. Quando você enxerga, você consegue superar. E aí, agora eu vou aproveitar o gancho disso para falar dessas duas primeiras cartas, né? Da Rainha de Espadas com o As de Copas. Porque a Rainha de Espadas, ela é a rainha da razão, é a rainha do naipe da mente. Você, muitas vezes, agir pela lógica, né? Pelo que é mais lógico e racional possível. E isso, ela vem junto aqui do As de Copas, a oportunidade. O As é a oportunidade de um início, de um transbordamento, de um caminho emocional. Mas emocional não no sentido do amor, né? Mas no sentido de aquilo que faz sentido. É um momento de você entender muitas coisas, para que você saiba qual o caminho a seguir. Vê se essa frase faz sentido para você. E eu tô falando assim pausado, porque para mim aqui, lendo essa energia, é muito claro. Só que é um vídeo que eu não sei quem são as pessoas necessariamente que vão acessar. Quem são as pessoas que estão ouvindo? Quais são as questões da vida das pessoas que estão assistindo? Então, para cada um vai significar algo diferente. Por isso que eu tô tentando elaborar a mensagem, mas eu não posso ir muito além. A gente tem aqui um momento de compreensão, de busca de compreensão, de entender, processar informações, observar, absorver aquilo, elaborar para que você entenda o que você deve fazer, para que você saiba, essa malícia também vem para você, de fato. Não é só observando com atenção a malícia do olhar, do estar atenta, mas é para que você tenha essa sabedoria interior de agora eu sei o que eu faço, porque não é tudo que eu devo fazer. Tem um caminho específico aqui, então eu preciso saber identificar que caminho é esse. Esse é o caminho desse As aqui, dessa oportunidade, desse fluxo que se abre, que acontece para essa situação dar certo. Aí sim é o próximo passo, talvez concreto, né? O mago.
Talvez concreto porque, como eu disse, aqui é o momento de pausar para refletir, né? Então, o próximo passo, de fato, vai ser a ação em si. Não que a pausa para reflexão não seja uma ação. Falei isso no primeiro grupo, bastante. Eita. 10 de paus e o mago aqui. Como eu disse, você aqui tem ferramentas para resolver, para sair, para conseguir, para conquistar. Esse mago, nessa posição aqui dessa carta, ele tá olhando para o horizonte. Ele tá com o olhar lá no futuro. É aquela ideia de você sabe exatamente onde você tá indo. Mas para você saber exatamente para onde você tá indo, você precisa saber onde você tá hoje. O que está acontecendo hoje? Quais são as circunstâncias na sua vida nesse momento? Quem são as pessoas que estão ao seu redor nesse momento? Que lugar é esse que você está hoje? E para onde você está indo? Se esse lugar ainda faz sentido para você. Se essas pessoas ainda fazem sentido de estarem na sua vida. Se é com elas que você quer seguir em frente. Aqui, com essa última carta que sai, esse 10 de paus, a gente tem uma dissociação. Você se desprendendo, se desvinculando de tudo aquilo que não serve. E eu tô falando isso o tempo inteiro num sentido de objetivos, de alcançar um determinado resultado aqui. O próximo passo é o meio de jornada de um caminho que te leva a algum lugar. Nesse lugar, para onde você está indo, você não vai levar nada que não seja essencial. Você não vai carregar peso que não tem que estar lá. Não tem que estar nas suas costas, com essa figura aqui, né? Então você precisa identificar. As pessoas que estão na sua vida hoje, elas contribuem para realidade que você deseja chegar lá no futuro, ou elas são esse peso? E isso aqui é o momento, tá falando, né, que é o momento de você observar e identificar exatamente quem são essas pessoas, para que você saiba colocar elas no lugar delas. Não humilhar ninguém, não é isso. Mas para que você entenda que essa pessoa não vai mais me influenciar do jeito que ela consegue fazer hoje. Eu não permito que ela mande em mim, mande na minha vida, determine o meu futuro, a minha felicidade. Eu tiro o poder das mãos dessa pessoa e trago de volta para mim. Então, é esse movimento de libertação, de tirar esse peso extra. Para onde você está indo, não tem espaço para peso extra. É um outro patamar aqui de vida, um novo estágio de vida, que para que você consiga alcançar, é como se fosse realmente uma escada. Para que você consiga subir um degrau e chegar nesse novo nível, você precisa passar por esse outro degrau aqui, que é o do filtro. Filtrar informação, entender, organizar. É isso. Por isso que é um momento de pausa para reflexão. Um momento de compreender algumas coisas. Eu acredito que essa mensagem vai fazer sentido para a pessoa certa, porque você sabe exatamente qual é o momento que você está vivendo. Você sabe exatamente, se eu estou falando de pessoas, você sabe quem são essas pessoas que você precisa cortar. Não é cortar vínculo, não. Você pode manter as pessoas próximas, mas é cortar o poder que essas pessoas exercem sobre você. E para que você traga isso de volta para você. Então é observar para avaliar, para encaixar, colocar as coisas nos seus devidos lugares, com toda essa potência dessa rainha aqui de espadas, processar essas informações para então você estar pronta. Aqui você precisa estar pronta para o próximo nível. Então você precisa fazer isso aqui, tudo que eu disse, antes de qualquer atitude concreta que você precise tomar nessa situação que está acontecendo, que você trouxe, que você mentalizou quando entrou nessa leitura e escolheu
acabou escolhendo essa opção aqui. E se você ficou em dúvida entre essa leitura e a primeira, todas as vezes que eu falei lá na primeira, se você assistir, né? Todas as vezes que eu falei lá na primeira leitura, ou se você está vindo de lá, que eu falei que às vezes não fazer nada também é fazer muita coisa, é fazer alguma coisa, é disso aqui que eu tô falando. As duas leituras, elas se complementam nesse exato lugar. Então, se ficou em dúvida, assiste as duas. Se você tá vindo de lá, era disso aqui que eu tava falando. E se você vai assistir a primeira agora, é bom que você já vai com essa informação. É isso. Se você quiser uma leitura exclusiva para sua energia, meu contato vai ficar aqui embaixo. E vou deixar aqui na tela um outro vídeo do canal para você seguir assistindo, caso queira receber mais orientações da espiritualidade através desse canal, dessas mensagens. É isso. Eu vejo você no próximo vídeo.